você que está assistindo a gente do Cinema e Crítica. Eu sou Thaís Carvalho e hoje vou conversar com o Renato Furtado sobre o projeto dele, Cinema Dois Manos. Exatamente. Bom dia. Um site sobre crítica cinematográfica. E eu queria saber um pouquinho como é que surgiu essa ideia. Olha, a gente faz o site, né? Eu e o Caio, que vai chegar, Esperamos né? Acho que um dia talvez ele chegue aí, né? Mas eu e o Caio, a gente faz o site e a gente trabalhava junto na rádio aqui da UFRJ. Na Web Rádio da UFRJ a gente tinha um programa de cinema. E aí a gente ficou um tempo sem tocar nada de cinema, a gente foi pra cada um pro seu lado, e depois no tempo ele virou e falou comigo, pô, cara, vamos retomar as ideias, vamos fazer as coisas. E eu falei, pô, vamos embora, entendeu? E aí quando ele falou comigo, ele já tinha tudo comprado, domínio, já tava com arte, já tinha tudo, entendeu? A produção é dele, né? Não, só já tava tudo pronto, né? Aí eu falei, tá, não tem nem como negar mais, né? Agora que já tá tudo pronto, já tá tudo pago, vamos embora. Aí eu aceitei e a gente começou a fazer. E acho que é isso, é um site de críticas e a gente compartilha outras coisas também, vídeos e curiosidades, dependendo do filme ou dependendo do tema, né? Mas é basicamente de críticas, né? E é por aí, assim. Mas, assim, escrever é diferente do programa de rádio. Como é que você sente Como é que o público reage? Tem debate? O pessoal conversa com vocês na internet? Ou não? Mete o pau, fala bem, elogia? Como é que você sente essa interação? Olha, eu acho que no estágio que a gente está ainda, no momento, a gente está num estágio pequeno ainda, então a gente não tem uma grande interação, né? A gente não atinge tanta gente ainda quanto a gente queria atingir, né? E a gente tá vendo ainda, trabalhando para chegar lá, né? Esse tipo de coisa. Então tem esse ponto, mas acho que a diferença, mesmo com essa audiência não tão grande que a gente tem, a diferença da audiência do meio escrito pro meio do rádio, eu acho que a internet, né, as redes sociais dão uma vazão muito maior para as pessoas reclamarem e falarem mal e odiarem qualquer coisa do gênero, e no rádio tem menos essa coisa, eu acho, assim. Até porque no rádio a gente fazia um programa muito mais descontraído, um programa muito mais livre, informal, né? E agora a gente tem uma coisa, não é rígida, a gente também a gente procura não fazer uma coisa rígida para não ser aquela coisa assim, né, toda tradicional certinho e formal, né? Mas a gente já faz uma coisa, a escrita já é uma coisa diferente, já é uma produção diferente, porque a crítica, acho que em si ela já tem essa ideia, essa essência de ser uma coisa mais formal, né? Exatamente, do que o programa de rádio, que a gente brincava, ria o tempo inteiro, passava às vezes 5 minutos rindo sem parar, né? E aí é isso, né? Não fazia o menor sentido, mas era isso que a gente fazia. Então acho que a diferença é essa. Mas por outro lado, a internet também eu acho que dá vazão também a coisas boas também, obviamente, né? As redes sociais tem as pessoas que gostam e falam bem, e ao invés de só odiar, né? Mas tem bastante gente que odeia, né? Assim, a gente nunca sofreu muito, não. Mas a gente fez um outro dia um vídeo pro Batman, né? O filme do Batman, né? E aí eu falei um pouco mal do filme do Batman, porque é ruim, né? Por quê? Ele é ruim. E aí eu falei um pouco mal do filme do Batman. Eu fui um pouco xingado, né? Mas foi divertido, né? É meio divertido você ser xingado na internet, assim, pô, maneiro, né? É legal. Tá surtindo efeito, tem gente lendo. Entendeu? Pelo menos as pessoas estão xingando, pelo menos. Falem bem ou falem mal, mas falem da gente assim, né? No momento. Uma questão que eu conversei com outro convidado foi essa questão se a crítica importa ou não para o filme fazer sucesso. Aí você falou da questão do Batman. Ele falou assim, olha, blockbuster não importa. Não importa o que a gente vai falar, vai ter sempre público. E você, como é que você vê isso? Você acha que a crítica hoje, ela é importante para quem vai ao cinema ou não? Olha, eu acho que realmente depende da escala do filme, né? Existem blockbusters e blockbusters, né? Porque tem aqueles blockbusters que eles lá fora chamam de tentpole, né? Que são os que ele tem certeza que vai dar lucro, não importa o que aconteça, pode acontecer Guerra o que for, civil, entendeu? Quase o Batman quase não deu lucro, né? Porque aí também entra a própria
não deu o lucro que eles esperavam, né? Então é uma decepção por um lado, né? Então aí entra a questão também, acho que da crítica, a questão das pessoas que viram o filme, do boca a boca e tudo mais. Mas acho que a crítica é fundamental nesse ponto, principalmente para os filmes menores. Porque quando você tem um filme, por exemplo, um filme de arte ou um filme de nicho, né? Quem viu primeiro é o crítico. Não teve pré-estreia, não teve coisa para os fãs, não teve um evento enorme com tapete vermelho, com os atores e as atrizes. Não tem aquele marketing prévio. Não tem isso, porque eles não têm verba para isso e nem interesses, exatamente. Então os críticos foram os primeiros que viram o filme. Eles viram o filme e falaram, olha, e aí, vamos fazer o quê aqui? Vamos criticar, vamos falar. O que a gente vai falar desse filme? Eu acho que esse exercício que depois ele veiculado e transmitido, é esse exercício que leva ou não as pessoas ao cinema para esses filmes, né? Mas eu acho que é uma coisa que anda muito em relação à campanha que o filme faz, à publicidade que o filme faz. Então, se ela for bem feita, as críticas, não sei se elas pegam tanto. Mas tem casos, por exemplo, o Johnny Depp agora, né? Tudo que ele faz, a crítica cai em cima dele. Verdade. Incrivelmente, não sei porquê. Ele teve filmes mais ou menos, filmes medianos, mas que não foram terríveis, como às vezes a crítica falou. E aí você vê que o cara começou a ter uma queda na carreira que não é justificada. Ele não tá fazendo filmes ruins, ele não virou um Nicolas Cage, né? Ele não tá fazendo filmes ruins, são medianos, né? E teve essa queda na carreira por causa também da crítica. Então são relações complexas, né, que jogam aí. Então acho que a crítica tem um papel. Tem um papel, Faz um parênteses aí, você já viu Alice? Não, ainda não. Estreia hoje, né? Estreia hoje. Não sei nem se eu vou ver. Eu não gosto do primeiro filme, acho muito ruim. E eu não pretendo ver o segundo também. Não sei, vamos ver, né? Tem que ver, né? Crítica é uma coisa, né? Tem que ver os filmes, né? Felizmente. Tem que ver esses negócios. Porque tem muitos críticos especializados na internet e tem um mutirão, uma galera, um exército que faz assim de coração. Você vê alguma diferença entre isso? Você acha que não toda crítica é válida? Como que você vê também o seu site nesse universo tão grande de sites concorrentes, vamos assim dizer? Olha, eu acho que a principal diferença entre uma coisa e outra é o fato de uma coisa ser crítica e outra coisa ser resenha, né? A crítica é uma coisa mais formal, é uma coisa mais... Não impessoal, mas você não coloca tanto uma opinião. Eu acho, eu penso. É uma coisa mais, olha, o filme é isso, ele se propõe a isso, vamos analisar isso. Eu, por exemplo, tento ir por esse lado. Mas não aprofundar tanto que as pessoas não entendam, porque não é sentido. Quero comunicar, né? A gente quer comunicar. Eu, por exemplo, tendo a ir mais pro lado da crítica. Uhum. O Caio já tende mais a ir pro lado da resenha. É diferente. Então a gente, dentro do site, a gente junta os estilos e vai... e vendo como cada um se sente melhor escrevendo e vai, né? Mas eu acho que a diferença dos principais veículos, né? A diferença é essa, eles fazem uma coisa mais, que a gente chama de crítica, e os blogs, as outras coisas, eles fazem a resenha, porque é uma opinião pessoal, uma coisa mais formal, né? Mas também tem veículo grande, tradicional, que faz resenha, e diz que é crítica, entendeu? Tem coisas que são tétricas, que você encontra que é horrível, entendeu? E os caras falam que é crítica, né? Mas é uma resenha, entendeu? É aquilo, não tem problema ser uma resenha, ou não tem problema ser uma crítica, só tem que, olha, isso aqui é uma crítica, isso aqui é uma resenha, são coisas diferentes. Você acha que o público percebe essa diferença? Ou intui só? Eu acho que é uma coisa que tá ali no texto, sabe? É uma coisa que dá pra você ver, por exemplo, as palavras que são utilizadas, sabe? A construção do texto e esse tipo de coisa. Dá pra você ver o que é uma crítica e o que é uma resenha, entendeu? E eu acho os dois caminhos fundamentais. Por isso que a gente tem até os dois no site, né? E quando tem um filme muito grande, a gente tenta que eu e o Caio, a gente tenta ir os dois pra ter cada uma, ter as duas visões. Uma visão. Né? E normalmente a gente tem visões completamente diferentes sobre os filmes. É sempre assim. Quando eu dou uma nota muito alta, ele dá uma nota muito baixa. Quando ele dá uma nota muito alta, eu dou uma nota muito baixa. É sempre assim. Mas nunca concorda. A gente nunca concorda. Mas esse é o legal, né? Porque ele tem um caminho dele, eu tenho o meu caminho, e a gente junta os dois. E acho que assim dá pra atingir mais gente, né? Porque o público é muito diverso, é muito diversificado, muito variado. Então uma coisa que a gente pode fazer assim a gente se mantém... como pode dizer, fiel ao nosso tipo de escrita, né? E
atinge boa parte das pessoas. Então eu acho fundamental que tenha tanto crítica quanto resenha, né? E que as duas sejam diferenciadas, porque são para públicos diferentes. Sim. Essa quantidade enorme de sites que você vê, eu diria, muitos amadores escrevendo, né? Sim. Você vê uma diferença entre o crítico profissional, o amador, às vezes tem textos excelentes? Olha, eu acho que ser crítico profissional e ser amador é uma questão de você estar empregado por um veículo tradicional ou um veículo que começou pequeno e cresceu, né? E que começou como um sitezinho lá 15 anos atrás e hoje em dia tem grande acesso. Eu acho que a diferença é essa, entendeu? Eu acho que existem, se a gente disser assim que o crítico profissional, entre aspas, é o bom e o crítico amador é o ruim, existem críticos profissionais e amadores em todos os lugares. Ou seja, existem os bons críticos e os maus críticos em todos os lugares. Então, na mídia tradicional, nos grandes veículos, tem críticos que são ruins demais. São muito ruins, são muito fracos. Os textos são ruins, os textos são complicados, não tem coesão, não tem sentido. Mas, ao mesmo tempo, você encontra críticos fantásticos nesses meios tradicionais. E na internet, garimpando, tem textos fantásticos de pessoas que entendem um pouco de cinema ou que só simplesmente gostam de cinema e vão, escrevem e dão uma opinião e ali sabem o que está falando, né? Acho que é isso. O importante é ver que existem os bons e os maus críticos em todos os lugares. Não é uma coisa que, esse cara aqui é da mídia tradicional e ele é bom. Não necessariamente. Tem que ver. O que você acha que uma boa crítica tem que ter, que não pode faltar no texto do crítico? Olha, eu acho que uma boa crítica, ela tem que, antes de mais nada, ela tem que analisar o filme pelo que ele é. Porque existe uma grande arrogância dos críticos e uma grande pretensão de criticarem filmes por coisas que eles não são. O filme é isso, o filme é aquilo. Um exemplo específico não me vem à mente no momento, mas é a questão do esse filme aqui podia ser isso, podia ser aquilo, podia ser aquilo. Tá, mas o filme não é isso. Então não importa. O que você tá falando não faz diferença nenhuma. Tem que, antes de mais nada, analisar o que o filme é. Começar por aí. Eu acho que isso é o principal. E depois construir, analisar os elementos do filme, talvez um por um, mas eu acho que, ou todos juntos, depende do estilo da pessoa, depende de como a pessoa vai construir o texto, mas eu acho que é preciso analisar o filme pelo que ele é, analisar os elementos, por que eles estão ali, qual foi a intenção, pensar, analisar, dissecar o filme e pensar, olha, por que o cara fez isso, por que o diretor, a diretora fizeram isso, né? Por que eles escolheram esse caminho, por que eles não escolheram esse caminho? Porque um plano, uma cena, ela pode ser feita de milhões de maneiras diferentes. Mas ela foi feita daquela maneira. Por quê? Né? Tem algum motivo lógico? Ou não? Foi porque foi. E aí a gente vai vendo, né? Eu acho que esse é o caminho que tem que seguir. Fora o Batman, teve algum filme que todo mundo adorou, mas você odiou? Olha, eu vi o... Recentemente. Eu vi o X-Men agora. Não vi ainda. Eu acho fraquíssimo. Eu acho horroroso. Tô louca pra ver. Eu acho horroroso. Eu acho muito ruim. Muito, muito, muito ruim. E pior que eu tinha revisto o Guerra Civil num dia. Não fica a dica. Não precisa ver. Passa direto. Eu tinha visto o Guerra Civil no dia anterior, de novo, né? De novo, então você gostou. Que é bom pra caramba. E aí no dia seguinte eu fui ver o X-Men, né? E eu sou fã da Marvel, então eu também, eu li quadrinhos dos X-Men, eu vi os desenhos, eu vi os outros filmes. Não é assim, porque também acontece muito isso. O crítico não entende nada, ele não lê os quadrinhos. O fã fala, né? Não, porque eu li os quadrinhos, você tá errado, você não pode falar isso porque você não lê os quadrinhos. Não, eu li os quadrinhos. Eu sei mais ou menos, não sei tudo, mas eu sei mais ou menos o que eu tô falando, eu sei mais ou menos o que eu tô vendo ali. E é ruim, é fraco. Mas tá todo mundo gostando, então pode ser que eu esteja errado também, não sei. Mas eu continuo na minha convicção que é bem ruimzinho mesmo. Agora dá aquela dica de filme assim que não pode faltar. Você cinéfilo tem que ver esse filme. Pô, um só? Pô, é difícil. Para todo mundo que eu faço essa pergunta faz minimamente uma lista de 5, mas fica à vontade. Tá, eu vou lembrar. Eu tenho um aqui de cabeça, que inclusive tá no Netflix. Pode fazer propaganda? Pode fazer propaganda. Tá no Netflix. Se quiser, inclusive, patrocinar. Na Netflix. Eu sempre faço. A gente sempre faz propaganda no Netflix no blog. Não tem como. Né? Mas eles não patrocinam a gente. Não. Mas quem sabe um dia. Quem sabe um dia, né? E aí eu acho que... Eu tô com medo de errar o nome, na real.
porque eu lembro dele em inglês, é Network. Eu acho que é Rede de Intrigas, aqui. Rede de Intrigas. Conta um pouco a história desse. É do Sidney Lumet, que é sobre um apresentador de TV que ele fica louco por causa do sensacionalismo. Esse cara fica maluco e ele vira um apresentador de TV, um profeta da TV. Eu acho que é Rede de Intrigas. E tá no Netflix. E é um dos filmes mais fantásticos que tem. Eu acho spoiler, melhor não. Eu acho esse filme... no final... no final... Quase eu dou um spoiler. E no final aparece alienígena. Não, mentira, não acontece isso. Mas eu acho um dos filmes mais fantásticos que tem e que tem muito pouco reconhecimento. E o Sidney Lumet é um dos diretores mais fantásticos que já tiveram na história do cinema e também um cara que tem muito pouco reconhecimento. Então, se eu tiver que falar é o Rede de Intrigas. Enquanto isso, na sala de justiça. E temos o nosso amigo Caio, Oi, chegou. Thaís. Oi, Renato. E a gente estava falando dos filmes que não podem faltar para quem é cinéfilo. Ai, meu Deus do céu. Já chegou logo. É um só. Eu falei eu podia citar tantas coisas, eu não sei. Acho que do Nacional a gente podia falar 10 Mandamentos do filme, acho que é uma opção tão legal. Tá patrocinando também. Patrocinando esse vídeo aqui. Eu vinha com a minha camisa, mas não rolou. Eu vou falar uma coisa até que é meio curiosa, porque eu acho que de qualidade é muito discutível. Eu acho que pro nosso cinema moderno, eu acho que o Renato vai entortar a cara agora, mas quando eu penso em cinema moderno, eu penso muito na virada que Avatar significou. Eu, particularmente, assisti esse filme muitas vezes. Você pode discutir a qualidade do filme. Avatar? Você pode discutir. Você gosta? Eu adoro Avatar. Eu também gosto muito. Eu acho que foi um acontecimento. É Pocahontas azul. Quando eu revejo... Pocahontas é legal. Quando eu revejo o filme, eu acho até que, assim, a qualidade realmente, talvez, discutível. Quando eu assisti 3 vezes no cinema na época, eu achei sensacional. Eu também achei muito legal. Você assistiu várias vezes também. Mas é por isso... eu percebi que era muito ruim. Mas até lá demorou um tempo. Demora um pouco. É a magia do cinema. Sim, tem. Demora um pouco. O cinema engana às vezes. Mas eu acho que é por isso que significa tanto, assim, acho que era uma coisa tão nova, tão diferente, o 3D ali novo, aquele universo inteiro criado digitalmente. Então eu acho que pra galera que curte cinema, o cinema moderno, eu acho que é muito importante falar de Avatar. Falar do James Cameron ainda é a maior bilheteria de todos os tempos. Sim. Então acho que, assim, não é à toa, assim, é discutível, mas não é tão louco assim. Então sua dica é Avatar. Avatar, gente, assistam Avatar, é de boa, coração. Então, eu perguntei um pouquinho pro Renato sobre a criação do Cinema dos Manos. Isso. Fala um pouquinho desse processo. Então, eu e o Renato, a gente, desde o início da faculdade, a gente já tinha visto que a gente tinha mais essa identificação, questão de cinema. O Renato é um cara muito mais culto, assim, você deve ter percebido pelo papo que vocês tiveram até um pouquinho atrás. Eu acho que até nisso a gente combina um pouco. O Renato, ele traz essa carga um pouco mais cult e também ele tem um lado mais pop, assim, e eu venho com um lado mais de descontração. E aí, em determinado momento, a gente via que a gente gostava muito e aí surgiu essa oportunidade de a gente criar o site. A gente já tinha o programa na rádio, como você, né, bem sabe, Thaís trabalhava lá com a gente. E surgiu assim de maneira muito orgânica. E acho que a gente hoje não pensa no primeiro momento em dinheiro ou qualquer outra coisa, mas a gente escreve porque a gente gosta, a gente escreve porque a gente tem o nosso público que lê a gente, que não é grande, mas que é fiel ali. A nossa média de visualização é geralmente igual, quando tem o nosso pico ela sobe, porque a gente tem um público que é fiel. Então acho que isso é legal, assim, a gente não quando a gente começou, a gente pensou em realmente fazer algo novo, com um jeito talvez mais descontraído, mais jovem de falar e sem perder o conteúdo, que eu acho que é muito importante também. Tá ótimo. Deixa então o endereço, as redes sociais, fala aí pra... Cara, eu me sinto até, Fazer aquele jabá, né? É sempre bom. Ó, se você quiser entrar no site nosso... se você quiser, tipo assim... Não quero, você vai. Entre, né? Isso. Você entra lá no www.cinema2manos.com, é 2 mesmo numeral. Tá aí, se for boa de edição, coloca aqui embaixo, assim. Ou então... você pode seguir lá. Eu tô no Instagram, tô no Facebook também, é Caio César Oficial. E oficial é desde que eu tinha, 10 anos de idade, porque eu achei, maneiro colocar oficial. Não é pra fazer jabá pessoal. Não é pra fazer jabá pessoal, é pra fazer jabá do site. Não, claro que não. Tô só citando, não dá entendeu? Snapchat, não. Já vai dar tudo. Não, eu vou dar também. Ó, eu tenho um canal no YouTube, segue lá também, tá? Caio YouTube, por favor. E a gente tá junto. Tem uma página no Facebook, que é também Cinema 2 Manos. Você pode conferir lá. A gente vai ter Instagram. Curtam. Isso, vai ter Instagram. A gente tá com um projeto agora pra esse meio do ano de criar um perfil no Instagram, que vai ter, eu acho que é até mais legal pra gente. A gente vai ter uma comunicação mais direta, assim, mais dinâmica com a galera. É só passar e lendo o que a gente escreve. Então eu acho muito legal, acho muito interessante.
Ok, gente, obrigada, Caio. Obrigado, Obrigada, Renato. Sempre bom conversar com vocês. Valeu. Até a próxima.